A libertação nos faz cantar. Fale comigo, a libertação me faz cantar. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero saber quem quer ouvir. Amém? Se assente, por favor. Estou muito animado hoje para compartilhar esse texto com vocês. A palavra de hoje, querido, ela é a proclamação do mês de maio. O que temos para consolidar? Lembrando que domingo, são 4 celebrações maravilhosas, não só aqui, mas no Kids, não só aqui, mas 5 da tarde na Rampa Church, não só aqui, mas Rampa Júnior, enfim, é um movimento acontecendo o domingo inteiro aqui, daquele dia que você não pode perder. E é ceia do Senhor, tempo de renovar nossa aliança no altar. Dá um glória aí de novo aí, amém, gente? Amém. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma prática do Projeto Vida, onde nós temos uma base construída, declarada, né? Quem se adianta, governa. Por isso, em julho do ano passado, foi gerado em 12 horas, que aliás está chegando de novo, né? Esse é que me assusta, né? O ciclo está assim, está faltando um pouquinho para fechar de novo um ciclo de tempo de oração, tempo de entrega, palavra liberada, jejum. Alguns nunca participaram, alguns já, mas está chegando, vai ser dia 14 de julho. Já coloca na tua agenda lá assim, não viajo, não faço outra coisa na vida, a não ser vivenciar as 12 horas. No ano passado, quando nós chegamos na contagem, né, do mês de maio, né, já estávamos aqui quase 10 horas, né? 10 horas já adorando, buscando ao Senhor. A mensagem que foi liberada na hora está em Êxodo, capítulo 15, versículo 6. Esse texto, querido, é o cântico de Moisés, é a parte do cântico de Moisés. A libertação nos faz cantar. Na verdade, só celebra quem é liberto, só canta quem é liberto. A gente estava aqui cantando, até a hora que a gente pensa que tem a ver com melodia bonita, mas não, tem a ver com celebração da alma. Tem a ver com a convicção que eu tenho de que eu celebro porque eu fui liberto. Uma pessoa que não é liberta tem dificuldade de celebrar. E esse texto que foi escolhido para que pudesse nortear a nossa vida nesse mês de maio, e hoje eu estou ministrando, orando a palavra, tá? A 5ª ministração. Porque quando eu percebi a força desse texto, eu falei com o apóstolo, eu falei, não vou fazer uma noite solitária. Na verdade, esse texto, ele vai estar dentro da palavra que temos recebido, e essa é a 5ª ministração de uma série tão importante, onde Êxodo 15, 6 diz assim: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. A outra versão, e única que eu vou ler só 2, diz assim: sua mão direita, ó Deus, é temível em poder. Sua mão direita, ó Deus, esmaga o inimigo. Esse texto, querido, ele primeiro diferencia o ambiente em que eles estão. Houve uma travessia, Êxodo 15, é só você se lembrar que nós estamos no 14, onde fala sobre a travessia do Mar Vermelho. Então, quando chega em Êxodo 15, nós estamos pós a travessia. Então, é o cântico que mostra a libertação de um povo. É o cântico das águas, ele assim era conhecido, como Moisés descrevendo, colocando com detalhes qual foi não só a sensação que eles tiveram na travessia, como o que aconteceu nesse processo onde ele vê a mão de Deus, e ele fala sobre a destra, a mão direita de Deus, fala sobre a mão direita de Deus, e ele fala 2 vezes sobre a mesma mão. Eu vou lhe explicar sobre isso. E ele está mostrando que o Senhor os conduziu naquela travessia, o Senhor os abençoou naquele momento. Foi um dia muito esperado. Só que tem algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira que você vai perceber é que no tempo de exílio não tem cântico, só tem clamor, só tem dor. E quando eles atravessam, a primeira coisa que acontece é que Moisés escreve uma canção, porque só canta quem é liberto. Fala comigo, só canta quem é liberto. E o cantar aqui não é só melodia saindo da tua boca, mas é cantar a palavra, é orar a palavra. Você percebe que ele está cantando os feitos que Deus realizou ali naquela travessia. Então você vai perceber claramente que todo o tempo que Israel esteve em exílios, eles perderam a adoração.
Eles estavam inclusive lá na frente, depois do ano 586 a.C., presos na Babilônia. E ali os babilônicos, chegaram para os judeus e disseram: cante para nós os cânticos de Israel. E eles disseram: nós não podemos cantar os cânticos de Israel, nós não podemos aqui fora de Sião cantar essa adoração, onde o quê? Nós esperamos o tempo da libertação. No período do exílio não se faz festa de Páscoa, não faz festa de Pentecostes, não se faz festa de tabernáculo. O período de exílio que eles passam é exatamente um período onde não há adoração. Para nós isso é a metáfora de momentos da nossa vida onde você não tem prazer em adorar, onde você não tem prazer de estar na presença de Deus, onde você perde a vontade de estar na igreja. Você tem que olhar se você não está vivendo exatamente essa condição que o povo de Israel estava. Mas quando eles atravessam, Deus dá um cântico. Por isso, o tema que eu coloco hoje é esse: a libertação nos faz cantar. Diga amém aí. Amém. A pergunta que eu fiz quando eu escrevi ontem de noite, mandando para vocês um texto que foi publicado por volta da meia-noite, foi o seguinte: você tem alguma conquista para celebrar? Deixa eu te perguntar, você tem alguma conquista para celebrar? Amém? Esse texto, ele é uma profecia. Se você está antes de atravessar o mar vermelho da tua vida, nesse ano da travessia, se você está para vivenciar isso, ou está vivendo hoje, esse texto é um cântico que antecipa, como se Deus estivesse te dando a música antes de você chegar. Ou seja, comece a ensaiar a música, porque está chegando a hora de você cantar a tua vitória. Você está entendendo? Pode dar uma salva de palmas. É o que esse texto aqui. Então nós estamos no 5º mês do ano. Um ano que nós recebemos uma profecia sobre atravessar para o outro lado. Alguns já estão experimentando e percebendo que essa profecia, ela é literal para alguns, porque pessoas atravessaram literalmente geografias, naturalmente. Mas ela também importa entender que tem a ver com a sua mudança de mente, coisas radicais que lhe aconteceram nesses últimos dias. Alguns que nunca pensaram que você estaria dentro de uma igreja evangélica, como a semana mesmo atendi uma pessoa pela internet, pelo Instagram, me dizendo que está vindo, apóstolo, estou indo lá na tua igreja. Ele disse lá a religião que ele está. Eu não sou de lá ainda, mas eu estou indo já há uns 4 meses. Eu falei assim, engraçado, Ele falou que não é daqui ainda, ele está vindo mais que crente daqui. Eu falei, entendeu, pastor Adriano? Aí eu falei, alguém tem que avisar para esse homem que na verdade ele já é e não sabe, Eu estou na minha religião ainda, eu estou ainda. Eu falei, não tem problema, irmão. Só vou por causa da palavra. Eu falei, não tem problema não. Daqui a pouco você vem também para adorar, vai vir pela... E o que eu quis dizer? Que nem ele sabe que ele já está dentro, Ele já está fazendo parte de algo. Ou seja, a travessia aconteceu e ele nem percebeu. Por quê? Porque são mudanças que vão acontecendo na tua mente. E quando alguém que lhe conhece fala assim, alguma coisa está acontecendo na tua vida. Você está falando coisas que você não falava antes. Aqui Moisés, ele então traz um cântico. O que é esse texto? No versículo 6 do capítulo 15 de Êxodo. É parte de um cântico dividido em 4 níveis, onde todo ele vai mostrando os atos e as ações que Deus fez, principalmente quando eles atravessam o Mar Vermelho. Então esse texto, como disse, é uma profecia antecipada para aqueles que estão para atravessar os obstáculos, e que Deus está dizendo, comece a ensaiar. Por quê? Porque quando chegar a hora de celebrar, o cântico já vai estar na ponta da tua língua, para você poder declarar aquilo no momento tão esperado. Então comece a ensaiar. Então é o cântico de quem faz a travessia. Moisés foi o autor, porém o povo cantou. Moisés que fez a música, fez a poesia, mas quem cantou foi o povo. Porque Deus quer colocar um cântico na tua boca que a tua casa vai cantar. Porque você canta porque você passou. Os outros vão cantar pela sua fé. Porque tem gente que ainda não alcançou o que você alcançou, mas o seu trajeto vai mover as pessoas à sua volta. Tem gente que vai cantar a vitória sem ter passado por ela, mas só de ver a tua, eles vão acreditar que é possível. Então eu preciso entender que eu preciso sustentar uma ideia, sustentar uma palavra, uma declaração. Coisas que estão para acontecer, gente, na nossa vida. Eu falei com alguém essa semana, esposa grávida,
Ele disse: mas apóstolo, eu estou preocupado porque, como é parto normal, a partir de tal dia, qualquer hora pode nascer. E por conta disso eu fico tenso, porque toco o telefone, eu já falo, vai nascer o neném. Acontece tal coisa. Aí ele, porém, tem hora que dá vontade de marcar mesmo é a cesárea. Porque aí eu já sei o dia que vai nascer, já está tudo certo e fica ótimo, né? E a grande verdade é que eu fiquei imaginando, quantos de nós que estamos com dores de parto, pronto para nascer algo, nossa vontade de marcar uma cesárea e falar, tira essa criança logo, né? Mas com Deus tem o momento certo, tem a hora certa, tem algo que está para nascer. Por isso que eu digo, prepare esse cântico na tua boca e fala ao teu irmão, prepara o teu cântico, meu irmão. Prepare o teu cântico. O seu cântico tem poder de influenciar outras pessoas. Não se trata de música, tá, querido, aqui só. É também adoração. Quando a gente estava aqui adorando, eu estava ali, eu falei, meu Deus, que coisa boa. A gente poder chegar de vários lugares, bairros diferentes, cidades também, nos juntamos aqui, mas a voz é uníssona, ou seja, todos declarando a mesma declaração diante do Senhor. Mas, além do seu cântico, é aquilo que você diz. É interessante porque no universo da exploração, normalmente, há aqueles que abrem caminho. Já percebeu que tem pessoas que têm esse dom de desbravar novos conceitos, novos lugares? Não se trata apenas do esporte, de quem compete ou faz algum esporte, mas se trata de várias áreas que a pessoa resolveu ousar ir além das linhas, fronteiras que existem naquele determinado assunto. Na ciência você percebe que alguns avançaram e outros vieram depois. Alguns descobriram e outros foram descobrindo em cima da descoberta. Então é muito comum no mundo da exploração, aqueles que abrem caminho numa floresta, literalmente, ele vai com um facão na mão, ele não sabe o que tem na frente, mas quem vem atrás, ele precisa de ter o mesmo cuidado, porém ele sabe que está andando no caminho que alguém já andou. Não é diferente no deserto, que está tudo aberto e alguém sabe seguir aquele deserto, mesmo lugar sem caminho, ele consegue ter as pegadas, que alguém vai indo atrás dizendo, eu não sei para onde estou indo, mas alguém já passou aqui e alguém já venceu aqui. Talvez até alguém vencer aqui eu achava impossível, mas depois que alguém vence, os paradigmas são mudados. Assim acontece com os recordes mundiais. Alguém que chegou no limite de uma natação de 100 metros, até que alguém bate o recorde. A mesma coisa eu gosto muito de dizer quando eu cheguei lá no túmulo de Jesus. A primeira vez que eu fui lá e sentei-me para adorar a Deus ali em Jerusalém, aí me veio uma voz que se tornou à época uma campanha aqui nessa igreja, alguém venceu aqui. Qual é a frase? E na hora que eu ouvi aquela frase, no meu espírito mesmo, lá dentro em Jerusalém, quando você for lá, eu estou indo daqui a 2 semanas, no túmulo de Jesus, vazio, eu me sentei, eu estava fazendo um tempo de adoração ali, a caravana estava chegando ainda, e aí me veio essa voz, alguém venceu aqui. E a frase ela veio completa, né? Ou seja, até que alguém supere, tudo era impossível, até que alguém supere. Por quê? Era impossível alguém ressuscitar, ou seja, vencer a própria morte, até que Jesus venceu. Até que Jesus... Então, no universo da exploração, querido, aqueles que sobem montanha, alguns, eles vão subindo com a força mesmo e a técnica das suas mãos, e colocando ganchos, aonde passam as cordas, para que ele possa fazer um caminho até o alto. Quando ele chega lá em cima, quem está lá embaixo se amarra naquela corda com aqueles ganchos e ele vai subindo. E qual a diferença do primeiro para o segundo? O primeiro, ele subiu sem nenhuma possibilidade de segurança. Agora o segundo, ele subiu fazendo o mesmo trajeto, mas dizendo, se eu cair eu fico pendurado em um desses ganchos. Moisés atravessou. Moisés o quê? Sabe o que ele disse? Eu estou cantando aqui para vocês virem atrás de mim, porque eu saí do Egito, eu atravessei o Mar Vermelho, estou no deserto e estou indo para a minha promessa. Então ele começa a cantar porque ele atravessou. Você, querido, já atravessou. Você tem que deixar as pessoas saberem, tem que chamar as pessoas e dizer, olha, eu já passei, é possível, não morri não. Eu consegui atravessar, porque o Egito é o meu passado, o Mar Vermelho é o meu batismo, o deserto é o meu crescimento. Então eu preciso fazer a minha trajetória. O Egito é o meu, e o Mar Vermelho, o meu.
E o deserto? O meu crescimento. Então eu preciso saber que eu tenho uma trajetória. Apóstolo, eu estou no Egito ainda, então vem. Vai dar certo, porque eu já atravessei o Mar Vermelho, já atravessei o deserto e já estou pisando na terra da promessa. As pessoas precisam conhecer você, porque elas precisam saber que deu certo, entender que quando você começou lá atrás, a sua rota com Deus, a sua jornada com Deus, você passou por vários obstáculos, você foi colocando os ganchos, sabe para quê? Para quem vier atrás de você poder fazer a mesma escalada que você, só que eles têm a segurança de alguém que já foi, alguém que já atravessou. Então hoje o que Deus quer te mostrar, querida, é que Deus te deu a vitória, para que a sua casa, para que as pessoas à sua volta possa fazer o mesmo trajeto que você fez e vencer os obstáculos que tiverem na sua frente. Só quem recebe dá um glória aí, dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Moisés, quando ele atravessa, ele deixa um cântico onde ele descreve sua experiência. Ele descreve também o seu conhecimento adquirido. Tudo que ele aprendeu, ou pelo menos o que ele conseguiu escrever a respeito da travessia, ele deixa registrado, querido, para que as pessoas que um dia passarão por aquele caminho possam entender. Então, Êxodo capítulo 15, o início dele, por vários versículos, é uma música, é um cântico, é uma adoração de quem venceu, porque aquele que vence tem um cântico na sua boca. Talvez você ainda não consiga adorar completamente, não consegue cantar completamente, mas hoje o que Deus está dizendo, comece a ensaiar, comece a cantar, porque o cântico da tua vitória, ele se tornará real quando você começar a adorá-lo mesmo antes de acontecer, ou daquele propósito que você está buscando. O texto fala sobre Deus despedaçando o inimigo. Qual é o teu inimigo hoje, querido? Qual é a sua dor hoje? Qual é a área da tua vida que mais tem atrapalhado você a ser feliz? Qual é a circunstância que talvez envolva a tua casa, sua família, pessoas próximas a você, que você talvez está até dizendo, apóstolo, estou até cansado, mas eu digo para você, não se canse, não desista, porque alguém já atravessou. Aquilo que você está dizendo que é impossível, alguém nesse mundo já viveu. Aqui está dizendo que não tem jeito, alguém aqui dentro dessa igreja já atravessou e já passou. Então acredite, Deus vai te abençoar na sua travessia. Então o cântico de Moisés é uma declaração de fé. O cântico de Moisés é uma declaração de fé. Então toda a travessia nos torna melhores, toda ela. Mas aí, e quando dá errado? E quando as coisas não caminham, ou seja, do jeito que eu planejei? Por quê? Deus nos livrando sempre, ou Deus nos ensinando sempre. Então, ou Deus está te livrando, ou Ele está te ensinando. Ou Deus está te livrando, ou Ele está te ensinando. A gente não aprende muito com sucesso, mas pode saber que com fracasso muito. Então a gente nunca perdeu nessa nossa caminhada. Porque se alguma coisa parece que não deu certo, aprenda uma coisa. Sempre haverá uma lição, se estamos com Ele. Esse Ele eu esqueci de colocar a letra maiúscula aqui, com Deus. O que nos tornamos será maior do que o que conquistamos. Então, quem você se tornou? Essa pergunta foi feita, se não me engano, no período do jejum, alguma campanha que fizemos aqui, a apóstola jogou essa frase. O importante é quem você se tornou. Então, se eu tive perdas, eu aprendi. Se eu tive vitória, eu tive vitória. Então a grande verdade é que seja qual for a situação que você passou, você caminha mais próximo de Deus ainda. Então tudo aquilo que você diz, mas não deu certo, por que não? Se o Senhor é contigo. Essa passagem ela é conhecida como a canção do mar. É interessante, eles denominam o Êxodo 15 como a canção do mar. Agora, não é uma adoração ao mar. Não é uma adoração às entidades marítimas, né? Não, nada disso. Até está falando aqui sobre o senhorio de Deus sobre ele. Aqui ele não apenas Deus criou todas as coisas, mas a Bíblia diz que tudo subsiste nele. Então, Moisés não está adorando o mar. Ele não está adorando entidades do mar, regências do mar. Ele está adorando ao Criador de todas as coisas, que quando ele olha para o mar vermelho, ele abre. A gente se esquece, querido, que a natureza é um milagre. A natureza é um?
A harmonia das coisas, da água, né? Não sendo tão lúdico, mas as árvores, pássaro cantando, gente, tudo é muito perfeito. Você chega e vai ver um ecossistema, né, na África, e está lá o leão, por que ele é o mais forte, tudo está conectado. Se alguma coisa for tirado do ecossistema, descontrola. Isso é milagre. Só que quando Deus abriu o mar vermelho, o povo falou que isso aqui é milagre. Por quê? Porque Deus interferiu na harmonia da natureza, naquilo que já é milagre, e disse, eu vou abrir. Só que quando voltou o mar, a gente diz, voltou ao normal. Não é normal, querido. Quando você olha a natureza, olha o sol, tudo que Deus criou, isso é milagre. É porque nós ficamos tão conformados com aquilo que é repetido todo dia, que a gente se esquece de amanhecer e dizer, obrigado, Deus, pelo milagre da vida. Você é um milagre. Aí quando você vê alguém que passou por uma intervenção numa área, aí falamos, aconteceu um milagre. Não, querido, você é um milagre. Você acorda todo dia respirando, acredite, você é um milagre. Então o que Moisés está celebrando aqui, na canção do mar, não é a regência do mar, mas ele está dizendo que tudo que Deus criou, Deus tem um controle. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1, 16 e 17, ele diz exatamente isso. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E a última frase é a mais poderosa. Nele tudo subsiste. Nada se move na natureza sem subsistir nele, Jesus Cristo. Ele é o equilíbrio da natureza, ele é o Senhor de todas as coisas. Por que eu chamo a existência esse texto? Porque o cântico do mar, ele está falando sobre um grande milagre que aconteceu quando o próprio Deus manda Moisés levantar o seu cajado, abre-se o mar e Deus livra o povo de Israel da escravidão do Egito. O que esse texto pode nos ensinar? O texto mais importante do capítulo 15 é Êxodo capítulo 15, versículo 11, que tem a frase, quem é como tu entre os deuses? Fala comigo, quem é como tu entre os deuses? Esse texto de Êxodo 15, 11 diz assim, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? No capítulo 15, 11, ele está fazendo essa pergunta, quem é como tu entre os deuses? Sabe qual a grande questão? Que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho carregando os seus deuses. Deuses que foram gerados no tempo do exílio do Egito. Então quando Moisés, ele está do outro lado, ele está querendo dizer, olha, eu quero apresentar a vocês quem é o meu Deus. Porque eles vieram de lá, mas não deixaram os seus deuses lá. Você sabe que muitas pessoas, querido, fazem a travessia, mas não querem deixar para trás as crenças que estavam do outro lado. Não querem deixar para trás as idolatrias que estavam na vida dele do outro lado. Fazer a travessia é deixar para lá tudo aquilo que ocuparia na sua vida o lugar de Deus. Então Moisés está apresentando a nação de Israel. Sabe qual é a perspectiva aqui? Este é o meu Deus de quem vos falei. Fala comigo. Este é o meu Deus de quem vos falei. Sabe quando você quer apresentar uma pessoa que você gosta muito a outra pessoa, e você já tinha falado tanto dela, e você chega assim e fala aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o meu amigo que eu falei para vocês ontem. Esse aqui é a pessoa que eu falei sobre ele a semana passada. Quando você está fazendo isso, qual é a tua vontade? De que aquela outra pessoa tenha a mesma experiência que você teve. Às vezes não dá muito certo, porque o amigo do teu amigo às vezes não se torna teu amigo também. Mas o que você está fazendo é trazer aquela pessoa para o mundo daquele outro. Você está dizendo, ó, lembra, eu falei um mês sobre essa pessoa e agora está aqui, eu quero te apresentar. Pode ser decepção, né? Porque a expectativa fica frustrada, mas com Deus não. Moisés está dizendo assim para o povo de Israel, esse é o Deus que me chamou lá na sarça ardente.
Esse é o Deus que apareceu para mim quando eu andava pelo deserto e uma chama de fogo começou a queimar e Ele me deu uma palavra. Então esse é o Deus que eu estou falando para vocês. Por que Moisés está dizendo isso? Porque o povo, gente, foi liberto do Egito, mas eles levaram os seus deuses ainda. Que deuses são esses? Os deuses. Deuses que foram apresentados por quem o cativou. Normalmente nós somos encantados por aqueles que nos cativam. O cativeiro aqui é um cativeiro de prisão, mas eu vejo muitas pessoas que estão adorando ao Deus de quem ele se apaixonou, mas ele não de fato reconhece o Deus que entrou na vida dele. Eu estou indo na igreja porque minha esposa vai, porque meu namorado me trouxe, porque alguém me apresentou. Mas Moisés está dizendo: eu quero que você conheça o Deus que eu falei sobre vocês. Você precisa ter a sua experiência. Fala comigo: eu preciso ter a minha experiência. Então existe uma característica muito importante aqui. O povo de Israel foi liberto do Egito na sua geografia, mas não foi liberto do Egito na sua mentalidade. Por mais óbvio que eu estou falando aqui seja para alguns, mas é o que você precisa compreender nesse mês de maio, nessa mensagem de hoje, nesse entendimento que Deus quer trazer sobre a tua vida, de coisas decisivas que você está tomando decisões nos últimos dias. Não adianta passar só uma geografia, não adianta mudar de roupa, não adianta mudar de endereço, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de livro. Eu li a filosofia, estou lendo a Bíblia agora, não adianta, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Então Moisés, ele tem um grande desafio. Por quê? Não adianta quebrar as correntes, é preciso ensinar a ser livre. Não adianta cair as algemas, é preciso quebrar os bloqueios. Por quê? Muita gente deve ter visto isso já. Pegaram ali um elefante, um animal, amarraram uma corda no pé dele e colocaram essa corda numa árvore, E o bicho ficou lá fazendo força, e por muitas vezes ele tentou sair e não conseguiu. Por quê? Porque ele está preso a uma árvore. Só que passou os anos, aquele elefante, inclusive, muito mais forte, alguém vem, amarra uma corda nele e não amarra em nada, ou numa cadeira de plástico, e o elefante não consegue mais andar. Por quê? Porque ali no instinto dele, é como se ele fizesse força e não saísse. Por quê? Porque toda vez que ele estava ali tentando sair, tinha algo segurando. Tem muito crente que não entendeu isso. O que está te segurando, querido, é ilusório, não existe mais. Só que o diabo é tão mentiroso que ele acha que você está preso àquele vício. Você já foi liberto no nome de Jesus. Aquele hábito, aquele pecado que você tinha, você já foi liberto em nome de Jesus. Então a força está dentro de você, o poder está dentro de você, pode tirar, só que nem tem nada mais te segurando. Só que a corda amarrada, ela mostra para o seu cérebro o seguinte: você está preso. Então não adianta só derrubar a cadeia, você tem que ensinar a pessoa a ser livre. Porque muitas pessoas estão crentes, ainda cheio de preconceitos, cheio de religiosidade na sua mente, não rompe. Agora, como estava o povo de Israel no Egito? O Deus de Israel sempre trouxe o entendimento do monoteísmo. O monoteísmo, querido, é que só existe Deus, Aonde a oração Shema Israel Adonai Eloheinu Echad, que significa que eles estão dizendo: só há um Deus, só há um Senhor. Nós não adoramos a deuses. Só que quando eles passam o tempo no Egito, eles se tornam politeístas, porque eles começam a adorar vários deuses. Um dia disseram para mim que você chegar na Índia como missionário, e você chega lá, monta um projeto na rua, num clube, e começa a falar de Jesus. É possível que quando você fizer apelo, tiver 200 pessoas na reunião, venha 100 aceitando Jesus. Você fala: poxa, mas está tão fácil o evangelho assim na Índia? Não, querido. O que entristece é que não é isso. É que eles já adoram a vaca, já adoram o rato, já adoram a mazão, e eles vão adorar Jesus também. O problema não é adorar Jesus, o problema é largar o que eles estão adorando. Quem está entendendo, diga amém. Então você vai ficar feliz. Alguns ficam logo missionário: meu Deus, eu preguei, todo mundo aqui aceitou Jesus. Eles aceitaram Jesus também, como mais uma entidade, mais um Deus. Jesus é bom e vamos com esse também. Agora, o desafio é quando você começa a ver um indiano largando a adoração que eles têm no hinduísmo e adorando apenas o Senhor de Israel. Só há um Deus, só há um Senhor.
um só que é adorado, não há outro, não adoramos a outros deuses. Então Moisés vem do regime politeísta de deuses. O Senhor é poderosa. Aqui não há Deus, aqui só há um Deus. Aqui só há o Deus de Israel. Quem está entendendo, querido? Não adianta você atravessar e continuar tendo a tua alma presa a uma montanha de coisas, dizendo, eu vou na igreja que eu me sinto bem, eu gosto tanto de Jesus. Só que você gosta de Jesus, desse. Não adianta. É só Jesus, querido. É só Ele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é suficiente para você. Ele é Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, só Ele. Adore o nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Então por isso a mais falada frase é: ouve, ó Israel, porque o nosso Deus é um. Quando se fala sobre um Deus, é exatamente quebrando todas as possibilidades das religiões que adoram a deuses. E algumas pessoas chegam a dizer, não tem problema, porque todos aqueles deuses ali são bons. Eles atuam, Deus do sol, Deus da lua, Deus do mar, Deus da montanha, Deus do vale, Deus... Não, eu não preciso de ter um Deus para cada lugar, eu tenho o Deus que criou todas as coisas. Por isso o salmista diz, eu elevo meus olhos para os montes. E ele olha para o monte, o que ele pergunta? De onde me virá o socorro? Não é uma declaração, é uma pergunta. Ele não está dizendo, meu socorro vem do monte. Ele está dizendo que ele olha para o monte, porque eles colocavam lá Astarote, colocava Baal, eles colocavam os deuses da época, Moloque, e eles colocavam seus postes ídolos. Então se eu passava um aperto, olhava para o monte e buscava os deuses do monte. Aí o salmista disse, não, eu olho para o monte, mas não é de lá que vem, o meu socorro vem depois, do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro é de quem fez o monte. Ele não é mais um que está no monte, ele fez todas, ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Agora, para nós isso parece tão distante, querido, mas isso tem a ver com a sua oração. Porque quando você está orando, você tem que saber para onde a tua mente está direcionando. Porque a quem você põe a sua energia, a sua expectativa, vai determinar o quanto você vai conquistar. Orar para uma pedra vai resolver teu problema? Por mais que ela tenha um desenho, um nomezinho lá, não vai ter. Por mais que colocar uma foto de alguém lá, não vai. Porque o nosso Deus é um. Então Moisés, ele apresenta ao seu povo, o seu Deus, que encontrou com ele no deserto, na sarça ardente. Mas será que o Deus é o Deus do fogo? Será que é o Deus das águas? Não, Ele é o Deus de todas as coisas. Por isso adoramos ao Deus Criador, que através da sua boca criou o universo e com a sua mão Ele formou o homem. Então a gente tem que lembrar que um dos nomes de Deus na palavra é Jeová Sabaote, é o Senhor dos exércitos, é o Deus da guerra, é o Deus que me dá vitória. Agora a segunda coisa sobre esse ensino que eu tenho hoje para vocês, ou nos livra ou nos ensina. Fala comigo. O texto que a gente está lendo, ele fala sobre uma parte do cântico que Moisés tem, quando ele, após atravessar o Mar Vermelho, e ele antes de dar continuidade à sua maratona, à sua peregrinação pelo deserto, ele precisava apresentar ao povo de Israel quem era o Deus que os livrou. Aí você fala, apóstolo, mas é tão óbvio. Óbvio. Mesmo Moisés cantando o cântico das águas, ensinando o que estava ensinando, eles levantaram um bezerro de ouro, conhecido como boi ápis, conhecido como um Deus que nos leva ao futuro, adorado no Egito. Então você percebe que eles ainda carregavam os deuses estranhos, carregavam as crenças do passado. Que só tem uma pessoa que pode paralisar você, você mesmo. E o que pode paralisar você são crenças erradas, que você carrega na tua vida. Você está na igreja ouvindo palavra, ouvindo conceitos, você está lendo a Bíblia, você está vendo ali a verdade da palavra, só que a crença do teu passado limita os projetos do teu futuro. Então você tem que entender que a travessia, querido, em especial esse mês de maio, Deus nos deu esse presente que é esse versículo, é compreender que Moisés ele está apresentando. Mas ele está mostrando o quê? Que esse Deus nos livra em qualquer situação. Ou nos livra, ou nos ensina. Então, como eu disse lá acima, nunca perdemos. Pois não se trata de ganhar, não se trata de perder.
mas sim de quem nos tornamos após a experiência. A experiência que nós vivemos, querido. Se você está passando pelo dia mal hoje, se você veio a essa reunião dia 1º de maio, nesse dia que eu estou citando a data, porque é a palavra quem se adianta governa, é o texto da proclamação de maio, e você chega aqui hoje diante de desafios que você está dizendo, eu não consigo mais. Você veio no dia muito certo, porque a oração que fazemos hoje é a leitura dessa canção como um salmo de Êxodo, declarando em nome de Jesus que a destra de Deus vai aniquilar todos os seus inimigos que se levantam contra você. Agora, como nós vamos entender isso? Uns precisam ganhar para saber que Deus é Senhor. Outros, só quando passam por luta que sabem que Deus é Senhor. É interessante, né? Porque alguns atravessam vitoriosamente e glorificam a Deus. Mas tem gente, irmão, e eu não estou criticando nem julgando, mas que só consegue se aproximar de Deus na luta, na escassez, na crise. Porque no sucesso, tchau Deus. Está tudo indo bem, saláriozinho caiu na conta, está tudo tranquilo, as coisas estão bem, fiz o check-up, a saúde está ótima, a igreja, eu vou no dia da ceia, se der. Aí o indivíduo passa por uma moenda. Deus me ajuda. Por que alguns só acessam Deus quando tudo vai mal? Porque o cântico de Moisés, querido, é o cântico de quem venceu. E Deus quer colocar esse cântico na tua boca. Só que o fato de Moisés ter vencido o Mar Vermelho não garante as próximas vitórias. O que garante a próxima vitória é o que você vai declarar, meu amado, é o que você vai cantar na presença de Deus. Então você percebe que há dois tipos de pessoas: aqueles que vêm porque perderam e aqueles que vêm porque estão vencendo. Mas vencendo ou não, aprenda uma coisa, você está aprendendo. A experiência que Deus lhe dá, lhe faz estar onde você está hoje. O texto ele fala sobre sua mão direita. Inclusive é interessante que repete 2 vezes. Sua mão direita, sua mão direita. Vamos olhar, vamos lá em cima no texto de novo. Pelo menos aqui para mim é lá em cima, né? Vamos lá. Êxodo 15, versículo 6. Se a gente puder projetar, vai ser interessante. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa. Destra é mão? Em poder. Aí, meu irmão, eu fiquei perguntando de novo. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Aí eu disse, será que é só uma continuidade de uma frase ou esqueceram da outra mão de Deus? Aí vem o entendimento que para mim abre um caminho tremendo para que você possa se organizar na tua mente, na tua fé. Você que está aprendendo a orar a palavra, aprender como é importante viver os princípios do reino. Então vamos lá para eu poder ensinar você. Sua mão direita, sua mão direita. Fala comigo de novo. Sua mão direita, sua mão direita. Ou seja, 2 vezes o texto fala da destra, sua destra. Aí, como que pode Deus... o Êxodo está referindo apenas a uma das mãos de Deus. Essa visão da antropomorfia, né, que é você dar valores humanos a Deus, é comum para nós já. Nós lemos o olho de Deus, o ouvido de Deus, a boca de Deus, a mão de Deus, né, como se Deus fosse um homem como eu e você. Não, não é. Mas é para você compreender a ação de Deus. Então toda a travessia do Mar Vermelho vai falar sobre as narinas de Deus que saem, o fôlego ali, abrindo o caminho. Porém, quando os israelitas, eles cumprem a vontade de Deus, eu vi aqui, eu fiquei assim apaixonado por isso. Porque a mão direita é a mão da bênção nesse aspecto aqui. E no caso a mão esquerda, ela tem um sinal sobre Israel, como sinal de Deus punindo o seu povo. Quando Deus está corrigindo o seu povo. Então se Ele tem a mão direita para nos abençoar, como Deus, que abre caminho, que Ele destrói o inimigo com sua mão direita, mas a mão esquerda dele está presente. E vem para nos punir quando erramos. Vem para nos acharcar quando estamos no caminho errado. Só que aí, eu fui entender esse texto, eu queria que você entendesse que eu vou projetá-lo. Que diz assim: a sua mão direita, ó Deus, é temível em poder, e salva Israel quando Israel cumpre sua vontade, sua mão esquerda
que pune se torna como a sua mão direita, ó Deus, e constantemente esmaga o inimigo. O que ele está dizendo? Que quando Israel, e foi o que aconteceu, cumpre o que Deus mandou, naquela madrugada eles mataram o cordeiro, colocaram o sangue no umbral da porta. A gente terminou agora a rota da ressurreição, e nós estamos preparando para o dia do Pentecostes, e começo domingo agora a pregar sobre a rota do Pentecostes, mostrando a você o livro de Atos, para que a gente possa chegar no último domingo desse mês, que vai ser a festa de Pentecostes, entendendo essa rota. Mas preste atenção, eles cumpriram o que Deus mandou, então Deus veio com a mão direita dele, e ele veio para esmagar o inimigo. Só que o texto fala, e a mão direita de novo. Aí vem o ensinamento que é trazido, que quando Israel obedece, até a mão esquerda de Deus, que é para punir, se torna a mão direita. E por isso foi dito duas vezes, mas são as duas mãos de Deus. A mão direita de Deus e a esquerda que se torna direita. Que quando você anda na presença, Ele vai aniquilar o inimigo com as suas duas mãos. E não haverá nenhuma retaliação sobre a tua vida. Eu vou explicar de novo. Não é complexo, é simples, mas é importante e profundo. Porque o texto fala sua mão direita e depois fala sua mão direita. Os comentários até pulam, ninguém quer mexer com isso. Mas aí tem aqueles que têm o conhecimento avançado e eles trouxeram, não, vocês não estão entendendo. Quando Israel venceu, atravessou, eles tiveram um milagre tão grande que até a mão esquerda de Deus se tornou como direita. Como se ele dissesse, Deus está vindo com dobrado poder para esmagar o inimigo, que no caso era Faraó, para que eles atravessassem sem ninguém ser atingido. Então, meu irmão, eu quero declarar sobre a tua vida de maneira estranha, mas profética, que as mãos de Deus, na verdade, elas estão expostas para te abençoar nesse mês, porque a própria mão esquerda de Deus se torna direita, por conta do que Ele quer fazer, com mais força contra teus adversários. E a profecia é essa: todos os inimigos que estão vindo contra você, que estão derrubando, tentando derrubar a tua vida, o Senhor está dizendo, eu venho com força sobre eles, eu venho com juízo sobre eles, para esmagar, para arrebentar. É o Deus, assim diz Jeová Sabaote, o Deus da guerra. Então Deus está dizendo isso. Para você aprender, faz assim com sua mão direita, pega sua mão esquerda e faz isso. Então o que ele está dizendo? Que Deus com a sua mão direita Ele vem para abençoar, mas Ele vem com a sua esquerda como se fosse a direita, para que as duas mãos trabalhassem um só propósito. Ele diz, essa mão vai aniquilar o inimigo. Então levanta aí para receber mais. Que em nome de Jesus haja essa liberação sobre a tua vida, que não seja apenas o entendimento de um texto, mas que fique sempre firme dentro de você, que quando você cumpre os princípios de Deus, até a sua mão esquerda se torna a mão da destra, porque Ele está dizendo, eu os abençoarei com a minha destra fiel. Até a mão esquerda, que viria como juízo para os obedientes, se torna como mão direita. Se você andar na minha presença, diz o Senhor, eu abrirei, não só abrirei o mar, mas o inimigo vai ser aniquilado na minha presença, diz o Senhor dos exércitos. Eu declaro sobre a tua casa, onde o inimigo quer roubar a tua alegria, ele está tentando atingir sua vida financeira, está tentando tocar nos teus filhos, o Senhor está dizendo, eu vou aniquilar esse inimigo em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua saúde, aonde você está sem paz, porque você olha e diz, meu Deus, eu estou com medo do futuro. O Senhor está dizendo, eu estou aniquilando essa enfermidade, a minha mão esquerda se torna a minha mão direita, e não tem nada que pode parar a bênção do Senhor sobre a tua vida. O Senhor está dizendo, eu abençoarei tudo aquilo que está vindo contra você, resistindo à tua fé, trazendo angústia, depressão. Ele diz, eu vou aniquilar, a minha mão esquerda vai se tornar a mão direita, e eu virei contra todo inimigo que se levantar contra você. Se alguém recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor. Se alguém recebe, dá glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hey, aleluia. Se põe de pé, meu irmão. Só tem um cântico quem foi liberto, meu irmão. Você tem que entender. Entre no modo de celebração. Entenda o poder que há nessa declaração profética. Entenda o poder que há nesse texto profético.
Quando nós declaramos o mês de maio, eu queria que colocasse aquela arte, que é aquela arte do mês de maio, né? Para a gente poder firmar essa declaração. Esse texto, quando você lê, como eu lia, como você também, a primeira leitura que eu fiz, eu falei: Deus, mas a destra, de novo a destra, só que a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. Mas a tua destra, de novo, é porque Ele está dizendo: a tua mão esquerda se torna direita, para despedaçar o inimigo. Eu já ficaria satisfeito se eu não tivesse entendido isso, se eu não tivesse lido o original a esse respeito. Eu já falei: Deus, a tua mão poderosa está sobre mim. Mas quando Deus diz: não, a minha destra e a minha esquerda se torna direita, porque na palavra de Deus está significando que Deus tem uma bênção dobrada para você. Você está entendendo? É um mês, querido, eu não sei o quanto você crê nisso, mas eu creio. Nós não somos místicos aqui no Projeto Vida, mas nós cremos na Bíblia. E nós cremos no poder de uma palavra. Por quê? Porque quando oramos a palavra, liberamos poder. Então quando você estiver lendo esse texto, alguém pode achar estranho até falar que sim, a religião nova é essa, não está amarrada em nome de Jesus. Não é nenhuma mandinga não, querido. Mas é entender isso. Senhor, eu sei que o Senhor está vindo com muita força esse mês para mim. Eu sei que o inimigo tem vindo pesado contra mim, mas ai dele. Assim como o Faraó me oprimiu por tanto tempo, oprimiu Israel por tanto tempo, o Senhor está dizendo: mas eu aniquilei todos eles. Todos eles. Aí Moisés faz um cântico, lê inteiro, capítulo 15 de Êxodo. Mas ficou para nós o versículo 6, olha, vamos ler juntos, 1, 2, 3. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória! Dá um glória! Só tem um cântico, querido, quem está liberto. Por que eu tenho certeza, querido, de que as mãos de Deus me abençoam? Em outro nível, nós vamos ver em Provérbios 3,16, dizer que o alongar-se da vida está na sua mão direita. Aqui diz que a esquerda, ela carrega riqueza e carrega honra. Quando Deus pegou a mão dele, ou quando ele pegou o barro da terra, a palavra yatzah significa espremer. Quando você descobre ali que Deus formou o homem do pó da terra, Ele está espremendo o barro para tirar o melhor para formar o homem. Ele está espremendo o homem com a sua mão que diz: com a mão direita eu estou lhe dando vida longa, e com a mão esquerda eu estou lhe dando riqueza e estou lhe dando honra. Então quando Deus ele formou você, Ele formou debaixo dessa profecia, riqueza e honra e vida longa, para poder usufruir da bênção e a bondade de Deus que Ele deu sobre você. Então, querido, por que eu falo isso a você? Na formação do homem, Deus usa as suas mãos. Então não tem como você perder, não tem como Satanás te subjugar, não tem para ele, querido. A única pessoa que pode paralisar você é você. Quando você dá voz à sua alma, que te traz angústias, depressões, vontade de morrer, vontade de não viver. Mas quando você ouve a voz de Deus e percebe o cuidado de Deus sobre a tua vida, você tem um cântico aí, um cântico de libertação. Então você foi formado para ter sucesso. Deus te formou para dominar sobre todas as coisas. Deus te formou para vencer os obstáculos da vida. Então eu tomo essa palavra que nós vamos pisar todo esse mês de maio. Eu fico pensando nesse mês 5, no ano da travessia, o movimento que o Espírito Santo vai fazer aqui nas famílias e sobre vocês. Porque se a destra de Deus é poderosa e gloriosa, mas a destra que não é destra se torna destra só por causa da tua obediência, para fortalecer e aniquilar os inimigos, qual inimigo vai suportar a mão poderosa
do nosso Deus, vindo contra tudo aquilo que está roubando os planos que Ele fez para você. Deus abriu o mar, colocou um paredão aqui, 22 centímetros de altura, 19 quilômetros de caminhada, é a caminhada do Mar Vermelho. Apóstolo, faz um ato profético, quem aguenta? 19 quilômetros, Bispo Leites, cadê? Facinho, né? Correu a maratona esses dias aí. Não vai dar para fazer hoje então, ainda não. Mas imagine, 19 quilômetros com 2 paredões de 22 metros de altura, e o povo atravessando. O anjo que estava na frente veio para trás, diz a Bíblia. A coluna de nuvem que estava na frente veio para trás, diz a palavra. Mas a coluna de fogo foi para frente deles. Para quem andava atrás era escuridade, porque ninguém enxergava o povo de Israel. Eu já falei sobre isso esses dias. Por qual motivo? Quem estava na frente, claridade, porque Deus iluminou o caminho deles. Porque o Senhor estava os conduzindo no meio da travessia, para que eles pudessem saber para onde estavam indo. Só que o Egito andou no escuro, querido. O que é andar no escuro? Ficou olhando para tentar achar para onde que eles foram. De vez em quando olhava o que está acontecendo, porque Deus colocou a nuvem da presença dele atrás, ela escureceu tudo. Porque quando o teu passado quer te enxergar, sua vez escuridão não vai te achar mais. Por quê? Porque você está atravessando, meu irmão. Não tem volta mais. Desculpe ser honesto com você, não tem volta mais. O mundo que você viveu lá atrás não vai voltar. Não tente mais, não vai voltar. Acabou para você. Acabou para você. Sabe quando o teu mundo escurece? Sabe quando você perde discernimento? Quando você deixa de andar para frente, que Deus iluminou, e olha para trás para tentar voltar. Essa parte de trás, Deus colocou coluna que não é de fogo, Ele colocou a coluna de nuvem. Deixa eu tentar te explicar rapidamente para quem está há pouco tempo na igreja. Deus se movia como? De dia, coluna, falei domingo, ou outro domingo aí, não importa. Para que eles pudessem ter sombra durante o dia do calor, e a coluna de fogo para ter iluminação e aquecer o frio da noite. Os dois não ficam juntos, mas aquele dia Deus colocou a coluna de nuvem, que ela é densa. Quando foi escurecendo, colocou atrás do povo de Israel. Eu preciso repetir, eu sinto que é importante para alguns aqui. Então, Deus coloca a coluna de fogo na frente, para que eles pudessem ir tranquilamente iluminados. Por quê? Quando o Egito que veio atrás para matar Israel, o povo inteiro, eles não conseguiam, jogavam lanças, não passavam, paredão. Deus criou um paredão de proteção. Só que eles não enxergavam nada na frente deles. Mas enquanto o povo de Israel está marchando na claridade, eles marcharam de madrugada, tá gente? Tudo escuro, mas para eles estava claro. O mundo pode estar na escuridão, você tem iluminação, porque Deus te dá revelação. Só que quando eu, que estou andando, atravessando, fico com aquela sensação, será que eu tenho como voltar, irmão? Não dá, é um caminho sem volta. Quando você vira, é escuridão. Aí por isso você ficou perdido de novo. Deus, eu não sei para onde eu vou, não sei da minha vida, está tudo dando errado, irmão. Dá a volta, meia volta vou ver. Não é assim que falava, né, no exército. E vem, sabe, em direção ao lugar que tem luz. Para que a gente quer voltar de um lugar que não tem nada a ver conosco mais? Nós queremos tentar num lugar, semear num ambiente que não tem mais como colher, um lugar onde Deus não tem planos na minha vida. Então entenda uma coisa, querido, nesse processo da travessia, Moisés está dizendo, a destra de Deus veio, e a destra de Deus veio e aniquilou o inimigo. A minha oração é essa, em nome de Jesus. Quem está recebendo essa profecia para o mês de maio? Eu quero muito orar por você, mas eu não posso deixar de perguntar a pessoas que estão aqui hoje e quer entregar sua vida para esse Jesus. Porque Jesus fez a travessia. Ele veio do céu, morou na terra e pregou no inferno. E voltou para a presença do Pai no céu. O que ele está dizendo para você? Eu já fiz a travessia, pode me seguir que vai dar certo. Nessa segue o Pai que dá certo. É o que Jesus está fazendo. Ele já fez todo o trajeto para você. Quem hoje quer entregar sua vida para Jesus? Sai do teu lugar, vem aqui, ou acene para mim. Tem alguém que está aqui hoje, quer entregar? Vem, está vindo de cá. De cá também está vindo alguém? Eu preciso perguntar. Aqui está vindo mais alguém? Onde está vindo mais alguém? Vem, vem, vem. Vem. Eu preciso, gente. Quem quer receber oração, diga amém. Então, mas eu preciso primeiro abençoar essas pessoas.
Não, eu quero orar por vocês, mas não é importante, porque são pessoas que hoje estão entregando a vida para Jesus. Tem mais. Vem do teu lugar até aqui à frente, querido, dizendo: eu quero. Sabe por quê? Não adianta só andar. Atravessar significa abandonar, deixar para trás, acreditar. Toda aquela bagagem que você está carregando, Deus está dizendo: deixa esse peso para trás e vem. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Será que você não está cansado de carregar essa mochila pesada não, meu irmão? Minha irmã, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu manto é suave. O Senhor está dizendo: vem, faça essa travessia da tua vida, mude a tua história. Mesmo que um dia você tenha estado do lado de cá, mas você pode ter olhado para trás, irmão. Deus está dizendo: faz a volta, volta ao caminho, volta ao lugar, e você vai ver como eu vou te abençoar. Nós vamos orar pela igreja, mas antes eu ainda quero perguntar: tem alguém ainda que hoje queima dentro de você? Seu coração queima de vontade de mudar de vida? Irmãos, eu tenho dito uma coisa em minhas mentorias: ninguém pode mudar alguém que quer mudar de vida. Ninguém pode segurar, ninguém pode segurar alguém que quer mudar de vida. Ninguém segura uma pessoa que decidiu. Se você decidiu mudar de vida, ninguém vai segurar. Você vai ver o Senhor te levando para o outro lado. Graças a Deus. Olhe para mim, vocês estão aqui na frente. Graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus por você estar aqui na frente, porque faz tanto sentido para nós hoje. Faz tanto sentido para nós. Deus vai nos blindar aqui, vai nos abençoar aqui. Uma palavra profética. Mas vocês hoje estão pisando o primeiro dia da vida de vocês, de uma vida que não tem mais volta. E vocês nunca mais vão querer voltar mesmo, porque é uma vida que o Senhor prometeu a vocês. Lá atrás, escuridão, na frente, claridade. Deus quer trazer discernimento. Deus quer trazer entendimento. Deus quer tirar todo o peso, escolhas erradas. E Deus quer levar vocês a um caminho que a Bíblia chama de sobremodo excelente. Igreja, tem festa no céu hoje? Tem festa aqui também? Tem mais alguém que hoje toma essa decisão? Enquanto eu oro, se tiver mais alguém, venha. Vocês que estão aqui, fala comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida completamente a Ti, porque eu acredito que só há um Deus, o Senhor Jesus, Senhor da minha vida, meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Eu convido vocês para essa nova vida em Cristo Jesus e apresento a família. Olha para trás e conheça a família. Glória a Deus! Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!